Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Bruno Café, sou estudante de doutorado aqui no programa de Agronomia e Fitotecnia e sou orientado pela professora Carmen Santos. Tá? E eu escolhi como tema da minha apresentação o manejo integrado de doenças em hortaliças. Então vou começar com um conceito estabelecido pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, no ano de 1969. Ele diz que o manejo integrado de doenças se dá pela utilização de todas as técnicas disponíveis dentro de um programa unificado, a fim de manter a população de organismos nocivos abaixo do limiar de dano econômico e a minimizar os efeitos colaterais deletérios ao meio. Então, nesse conceito da academia dos Estados Unidos, traz um novo termo que é muito importante para entender o que é o manejo integrado de doenças, que é o limiar de dano econômico. E esse limiar de dano econômico ele indica a intensidade da doença em que o benefício do controle é igual ao custo do controle. E ele é calculado em função da praga e da cultura, podendo ser utilizado como um dos critérios para definir o melhor momento para o controle. Opa, peraí, surgiu o nome praga aí. Então ele é utilizado só no MIP, no manejo integrado de pragas? Não é bem assim. No Ministério, o termo praga é utilizado tanto para patógenos como para insetos. Tá? Então, inclusive, há essa confusão. Chamar o MIP, o manejo integrado de pragas, como um MID. Usar o MIP para um manejo integrado para doenças. Mas não, para doenças a gente utiliza o manejo integrado de doenças. Há essa confusão também porque os dois surgiram praticamente ao mesmo tempo. Nas décadas de 60 e 70, em resposta aos problemas decorrentes do uso indiscriminado e abusivo de defensivos agrícolas. Tanto que, para ambos os manejos, a utilização de defensivos é só em último caso. Tá? E apesar de alguns autores relatarem que o MID foi baseado no MIP, a realidade é que o manejo integrado de doenças é mais antigo que o manejo integrado de pragas. Eu transcrevi essa parte, esse relato desses dois autores, Fawcett e Lee, de 1926, muito tempo antes de ser formalizado como um manejo integrado de doenças. E nele diz que na prevenção e no tratamento de doenças, dois aspectos devem ser considerados: a eficiência dos métodos e seus custos. É óbvio que o custo do método empregado deve ser menor que o prejuízo causado pela doença. Nessa parte aqui, ele traz exatamente o conceito de limiar de dano econômico. E ele fala também da utilização de métodos para o manejo de doenças. Então ele já trazia, meio que informalmente, o conceito de manejo integrado de doenças. E em comparação com o manejo integrado de pragas, o MIP é mais difícil de calcular o limiar de dano econômico, porque quando há sintoma, já há um dano econômico, seja por redução da fotossíntese, seja por dificuldade de translocação de nutrientes, de solutos. Então já há um dano econômico na planta, e o dano econômico para o produtor. Então, mas o ideal é que em campo haja a união do MIP com o MID e fazendo assim um manejo integrado de pragas e doenças, o MIPD. Então, para lembrar, para entender o que é o MID, a gente tem que dar uma relembrada nos tipos de controle, já que no MID deve-se integralizar todos esses tipos de controle. O ideal é que se utilize mais de um sempre. Então, vamos dar uma breve revisada em controle cultural, biológico, químico, genético e físico, começando pelo controle físico. Bom, o controle físico se dá pela utilização de agentes físicos, tais como temperatura, luz, radiação, ventilação, tudo isso no controle de fitopatógenos. Eu trouxe aqui o exemplo da solarização, na figura, em que em um canteiro com um determinado tipo de patógeno, como por exemplo até um nematóide, ou um fungo de solo, ou uma bactéria de solo, esteja infestado com algum desses patógenos, você deve fazer a limpeza do canteiro, retirar todo tipo de planta, todo o resto cultural, molhar, irrigar o canteiro e cobrir com esse filme plástico. Quando tiver
a radiação solar, né, quando a coincidência solar, vai fazer com que o solo, até uma faixa de 30 a 40 centímetros, suba demais a temperatura, fazendo com que haja o controle de fitopatógenos, né? E esses fitopatógenos vão ser controlados através da radiação solar, do aumento da temperatura, pela inanição, por não haver plantas hospedeiras crescendo, e porque a termoterapia favorece o desenvolvimento de organismos antagonistas, que também vão ajudar no controle. Outro tipo de controle físico é a termoterapia de sementes, que utiliza o calor, né? Pode ser calor quente, pode ser água quente, o calor seco ou vaporejado no controle de fitopatógenos. Como por exemplo aqui no tomate, para controlar coletótrico, alternária ou essa bactéria Xanthomonas campestris, Patovar vesicatória, pode-se utilizar água quente, ou seja, as sementes ficam em banho-maria por 20 minutos a 50 graus Celsius. Utilizando esse binômio, aí haver o controle de coletótrico, alternária e xanthomonas, certo? E a partir daqui, as sementes vão estar livres desses patógenos e devem ser semeadas imediatamente. Não pode fazer o armazenamento após essa embebição das plantas, né? Das sementes. Temos também o controle genético, que se dá pela utilização de variedades melhoradas geneticamente, com características que impedem e ou reduzem a ação de fitopatógenos e, consequentemente, os danos causados, como por exemplo aqui as plantas transgênicas. Mas antes de falar de exemplos, é bom lembrar esses 4 termos aqui que é bem utilizado na fitopatologia, que é o termo de imunidade, ou seja, uma planta não hospedeira, que quando há o contato com algum patógeno, ela não vai apresentar sintomas, porque o patógeno não vai se estabelecer, né, pelo fato dela não ser hospedeira daquele patógeno. Temos também o termo resistência, em que o patógeno vai se estabelecer, talvez nem se desenvolva na planta, então os sintomas serão fracos. Tem também suscetibilidade, ou a gente pode dizer que a planta é hospedeira, então os sintomas serão fortes e o patógeno vai se estabelecer perfeitamente na planta. E também o comportamento que é o de tolerância, a planta ser tolerante, em que pode haver sintomas ou não, e o patógeno também pode se estabelecer na planta sem problemas. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de 2 tomateiros desenvolvidos pela Embrapa Hortaliças, que é o tomateiro Tospodoro à esquerda e o tomateiro Nemadouro à direita. Tospodoros é um tomateiro desenvolvido para tospovírus, ou seja, para aquela doença que é o vira-cabeça do tomateiro. Então ele é resistente aos tospovírus, por isso que é Tospodoro. E o Nemadouro também, bem sugestivo, né? Resistente ao nematóide das galhas, principalmente Meloidógena incógnita e Meloidógena javanica. Temos também o controle biológico, que se dá pela utilização de micro-organismos antagonistas, seja sobre o patógeno ou sobre a resistência do hospedeiro, ou seja, vai atuar diretamente no patógeno ou vai induzir a planta a ativar seus mecanismos de defesa. Temos aqui o exemplo do TOMV em tomateiro, né? Em que na Holanda, no Canadá e na Inglaterra, os tomateiros inoculados com estirpe mais fraca de TOMV, né, eles apresentavam um melhor rendimento ao final, né, quando contato com o vírus. Mas esse processo, né, que a gente chama de proteção cruzada, ele foi descontinuado porque apareceu outro estirpe que conseguiu infectar o tomateiro. Então eles continuou e preferiram mudar a pesquisa para obtenção de variedade resistente. Quando essa forma de obter uma resistência em que é inoculada uma estirpe mais fraca, anteriormente a uma possível chegada do estirpe mais forte, chama-se de proteção cruzada. Temos também o controle cultural, que ele é o mais comum, e se dá pela exploração da maior vulnerabilidade dos fitopatógenos durante a fase saprofítica. Aqui eu trouxe 14, mas tem bem mais, tá? Rotação de cultura, varíola fitossanitário, uso de material propagativo sadio. Esse aqui é o principal, porque caso uma área que não tenha fitopatógeno e você vai e leva um fitopatógeno para lá, né, então é bem complicado, porque o fitopatógeno é mais difícil de controlar. Então o ideal é que você não deixe nem chegar
até a área. Também tem o Hogging, que é a eliminação de plantas doentes, eliminação de restos culturais, uso de extratos de folhas ou óleos essenciais também, está cada vez mais sendo pesquisado isso. A incorporação de matéria orgânica no solo, sistema de cultivo, mudar o sistema de cultivo ou preparo de solo, utilização de fertilizantes e adubação, manejo de irrigação, densidade de semeadura, época de semeadura, poda, barreiras físicas, enfim. Tudo isso para evitar o uso do químico, né? Então ele é o mais fácil de ser utilizado pelo produtor e o mais comum. Aqui, por exemplo, a rotação de cultura, né? Por exemplo, dizer que um produtor tenha 3 canteiros, né? Cada um com um determinado tipo de planta. Então, apareceu uma doença aqui, deve-se retirar todas as plantas que estão aqui e, em seguida, no outro ano, no próximo ciclo, deve ser colocada uma cultura que nada tem a ver assim com essa, ou seja, que não seja hospedeira daquela doença que afetou essa cultura. Essa planta não pode ser hospedeira dessa doença, tá? E assim por diante, com qualquer canteiro que ocorra, qualquer planta que ocorra. E também o controle químico, que é a utilização de defensivos agrícolas no controle de fitopatógenos. Essa aqui, no manejo integrado de doenças, é a última opção. É em caso de ter feito todos os tipos de manejo e, mesmo assim, não conseguir o controle da doença. Aí sim que a gente vai, entre aspas, apelar para o controle químico. Então, a partir disso fica a pergunta: como eu posso utilizar esse tipo de controle em um manejo integrado de doenças?